Olha o absurdo desse caso que aconteceu lá em Brasília, tá? Um motorista de aplicativo foi detido depois que ele estava retornando um notebook para a policial, para a delegada, tá? Então a história foi a seguinte: a delegada pegou um Uber lá do setor hoteleiro norte para o aeroporto de Brasília, até aí tudo bem. Só que a delegada esqueceu o notebook no carro do Uber, né? E aí ela ligou pro cara do Uber e falou: olha só, tem que devolver o notebook aqui. O cara do Uber falou que ia cobrar R$ 50 pela entrega, porque na verdade, pela lei brasileira, se você acha alguma coisa de valor e devolve, você tem direito a um prêmio de até 5% do valor da coisa. Ele falou que só ia cobrar mesmo para fazer a entrega para ela. E também a própria Uber fala que se o motorista achar qualquer coisa no carro, que é para entregar em delegacia. A primeira delegacia que você tiver, você para, entrega a coisa lá na delegacia, coisa encontrada no carro, né? Só que a delegada ficou chateada com ele e deu voz de prisão para ele por extorsão. O cara acabou sendo levado para a Superintendência da Polícia Federal. Ele não foi preso, mas o Uber, depois da acusação de extorsão, o Uber descadastrou ele da plataforma, tirou ele da plataforma. Olha o absurdo, a dor de cabeça do cara porque ele quis devolver o notebook, né? Eu acho um absurdo esse caso aqui. A minha visão do que está acontecendo aqui é que a delegada está errado. Não tem esse negócio, não. Ela que começou com o problema, ela que errou ao esquecer o notebook, né? Enfim, vamos entender esse caso aqui, porque é mais um motivo daqueles que eu falo para você. Tome cuidado com essa ideia de que não, quem não deve não teme. Se o policial quiser te investigar, você tem que deixar investigar tudo, porque quem não deve não teme. Você já vai pensar o que acontece quando o policial não vai com a sua cara, não gosta de você? Cara, o policial pode ferrar com a sua vida, cara. É o caso que a mulher fez aqui, sacaneou o cara de graça. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso e essa notícia foi sugerida por Libertário Baiano, cearense sem sotaque e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? O que eu acho mais engraçado é a diferença até da cobertura dos jornais, né? O Correio Brasiliense, que é jornal feito por funsas, para funsas, né? Não, que um motorista de aplicativo tentou extorquir a delegada da PF. O motorista de aplicativo está errado, que não pode. Não importa se o funsa esqueceu a coisa no carro, tem que devolver o objeto do funsa de graça. O Uber que se vire para pagar, sendo que o Uber não paga nada, que vai pagar é o próprio motorista, coitado, né? Ele que vai perder o tempo dele, está trabalhando, vive disso, trabalha mais de 4 anos o cara como Uber, agora se ferrou, tá descadastrado da plataforma. Cara, um absurdo isso daqui, bicho, um absurdo completo aqui. Então vamos ver primeiro a forma como o Correio Brasiliense tratou aqui, né? Depois, os outros jornais foram mais leves aqui, ó. Delegado da PF esquece o notebook e o motorista de aplicativo acaba detido. Isso aqui já dá uma ideia melhor, pessoal. Que absurdo isso, não tem lógica nenhuma. Quem esqueceu o notebook foi ela, né? Aqui, ó, motorista de aplicativo é acusado de extorsão ao devolver notebook para a delegada. Ele devolveu o notebook da mulher, não tentou roubar, não tentou nada, só queria cobrar o preço de voltar lá no aeroporto. O aeroporto lá de Brasília é meio longe mesmo, não é tão longe não, tá? Não é tipo Galeão aqui no Rio de Janeiro, não, mas não é tipo Confins em Belo Horizonte, mas é um pouquinho longe lá e costuma ter engarrafamento para aquela área de lá, né? Então aqui, ó, vamos ver primeiro o Correio Brasiliense, como é que eles falam aqui, ó. Um motorista de aplicativo foi detido por investigadores da Polícia Federal na quinta-feira, dia 8 agora, após ser acusado por uma delegada da corporação de tentar extorquí-la. O caso ocorreu depois que a policial esqueceu o notebook no veículo. Então, pô, é ela que esqueceu o notebook, caramba. De acordo com as informações, a delegada havia solicitado o transporte do setor hoteleiro até o Aeroporto Internacional de Brasília. Após perceber que havia deixado o computador no carro, entrou em contato com o motorista para recuperar o equipamento. Até aí tudo bem, tá? Isso aí realmente o Uber é uma das coisas positivas do Uber em relação ao táxi, por exemplo. Se você pega um táxi na rua e deixa alguma coisa no táxi, você nem tem como entrar em contato com o taxista. A menos que você tenha o telefone do taxista, ou, né, você não sabe quem é o taxista, né? No Uber você tem essa maneira de entrar em contato, né? Entrou em contato com o motorista e pediu para o motorista levar o equipamento lá no aeroporto de novo, porque ela não podia sair, que ela tinha um voo e coisa e tal. O condutor então teria solicitado o pagamento de R$ 50 para realizar o deslocamento até o local combinado para devolução. A delegada interpretou o pedido como uma tentativa de extorsão, por considerar que o valor solicitado era superior ao custo do trajeto, né? Ou seja, o que ela disse não, mas o custo de onde você está até aqui, como é que ela sabia onde é que ele estava, né? De qualquer forma, o custo para vir aqui é baixo e coisa e tal, ou seja, não seria os R$ 50, talvez fosse mais do que ela pagou na corrida dela, mas lembra, o cara não necessariamente estava no setor hoteleiro no momento que ele, né, recebeu a chamada dela, né?
Enfim, diante da situação, ela acionou agentes da Polícia Federal que abordaram o motorista, ele foi conduzido à superintendência da PF para prestar esclarecimento, após isso foi liberado, não chegou a ser preso. Não está claro se não houve nenhuma acusação contra ele ou se ele chegou a escrever um termo circunstanciado, que é uma ofensa de GCRIM, né? Ou seja, uma coisa de menor potencial ofensivo. Não sei qual foi a solução que o pessoal deu, porque pode ser que ele tenha saído sem ser preso, mas ele continua respondendo a processo criminal. Pode ser, não sabemos, né? Agora, aqui está faltando um monte de informação. Se você pegar essa aqui, a coluna do Metrópolis, está mais explicado aqui, ó. O motorista de aplicativo foi detido por investigadores da Polícia Federal, essa parte a gente já sabe. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o homem que atua como motorista de aplicativo há 4 anos, então não é um cara que está começando agora, ele trabalha com isso, ele recebeu um chamado para uma corrida do setor hoteleiro até o aeroporto. Pouco depois, o motorista passou a receber diversas ligações. Ao atender, confirmou que estava com o notebook, mas afirmou que precisava finalizar a corrida em andamento antes de retornar para o aeroporto. Que faz sentido, né? O cliente que ele estava naquele momento não tinha nada a ver com essa história, né? E também informou que cobraria R$50 pelo deslocamento necessário para devolver o equipamento. Segundo o relato do motorista, a delegada se recusou de imediato a pagar o valor, alegando que estaria sendo vítima de extorsão. Diante da negativa, o homem teria enviado uma mensagem explicando que o Código Civil prevê inclusive recebimento de 5% sobre itens achados, mas que ele cobraria apenas a taxa de deslocamento, né? E, de novo, isso daí tem questionamento sobre esse negócio de 5% sobre a taxa achada. Ela provavelmente entendeu que era obrigação da Uber devolver, o que não é obrigação, tá? O que a Uber recomenda é que se um motorista de aplicativo encontra alguma coisa de algum passageiro no carro, que entregue na delegacia mais próxima, fala, olha, tá, a pessoa entrou aqui no meu carro, deixou aqui, esqueceu aqui, entrega na delegacia, se a pessoa for procurar aquela coisa como coisa perdida, né, ela acaba encontrando por ali, né? Aqui, ó, ele também ressaltou que a orientação da plataforma para a qual trabalha é deixar objetos esquecidos na delegacia mais próxima em vez de devolvê-los diretamente ao proprietário. Existe um motivo para isso, tá? Porque isso pode gerar outras responsabilidades para a plataforma e para o motorista, né? Vai que no processo de você devolver a coisa chega quebrada. Aí o cara vai lá, não, mas está quebrado, você quebrou na devolução. E o motorista não sabe, de repente não quebrou nada, de repente a pessoa já deixou o objeto quebrado no carro, entendeu? Então, ou seja, esse processo de devolução não é obrigação da Uber devolver nada para ninguém. Se você perdeu alguma coisa, o que a Uber faz, o que ela tem que fazer é entregar na delegacia. Mas, como eu falei, é muito comum que a Uber devolva realmente, você tem um contato, você tem como recuperar coisas que você esqueceu no Uber, né? Então, apesar disso, apesar dela dizer que não ia pagar e coisa e tal, ele se dirigiu ao local combinado no momento da entrega do notebook, porém, ele alega ter sido surpreendido por agentes da PF, conduzido à delegacia do aeroporto, onde foi identificado e posteriormente encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Brasília. E aí que eu falo pra vocês, bicho, o negócio de policial, de funcionário público de forma geral, sobe na cabeça do cara. O cara se acha, pô. Não, eu entendo que a delegada ficou chateada de ter perdido o notebook dela e o cara tá cobrando R$50 para devolver. Porra, que absurdo, né? Mas, cara, a culpa foi sua, pô. Você que esqueceu o notebook. Não é normal esquecer as coisas, não. O certo é você levar suas coisas contigo, né? Então, assim, só que a pessoa que está chateada e tem aquela sensação, não sou funcionário público, a Uber tem que se virar para me devolver isso daí, essas pessoas normais, os civis aí que tem que se virar para me atender, porque eu sou especial, eu sou um delegado, eu sou um policial, eu sou funcionário público e coisa e tal. Esse pessoal pensa isso mesmo, cara, é um perigo esse tipo de coisa. Então acabou prendendo o cara, ficou puto com o cara aqui, ó. E aqui, ó, na unidade policial, o motorista declarou que nunca havia sido detido anteriormente, que apenas solicitou que a delegada arcasse com a taxa frente ao deslocamento. Ele também apresentou o áudio que a firma tem enviado para a delegada durante a discussão, dizendo que tem a lei lá, que é 5% de coisa. Eu não sei se essa lei vale muito não, tá? Mas de qualquer forma, o ponto é que não custava nada ela ter reconhecido que o erro foi dela e ter arcado com o custo. O custo você tem, né? Não tem como evitar isso daí, né? E, enfim, aqui, ó. Tá a lei aí, senhora. Caso a senhora não conheça, eu desconheça a lei, tá aí, ó. Eu tô fazendo só o meu papel de devolver. Tem muito cara pilantra por aí que se esquecesse no carro deles te roubavam, mas eu sou honesto. Gosto de devolver as coisas para todo mundo que entra no meu carro, parceiro, entendeu? Aí você querer taxar os outros de menino, ninguém é menino não. A senhora pode ser da Polícia Federal, a senhora pode ser presidente. Aí o cara mexeu com os brios do funcionário público, né? O funcionário público foi chateado com essa história. Não, que absurdo, como assim? Não reconhecer que eu sou um ser especial, que eu sou feito de um barro mais fino que o resto da população brasileira, né?
O motorista foi liberado após prestar depoimento, mas foi bloqueado na plataforma. Putz, olha que sacanagem com o cara. Olha que sacanagem com o cara. Porra, bloqueado na... O cara trabalhava com isso, 4 anos trabalhando com Uber. Bloquearam o cara na plataforma. Olha que filha da putagem. A coluna entrou em contato com a Polícia Federal por meio da nota. A corporação informou que durante a devolução o motorista teria desacatado os policiais federais presentes no local. Isso é uma outra filha da putagem. Não deveria existir crime de desacato. Que mané desacato? Que porra é essa de desacato? Se você agredir os policiais, se você ameaçar os policiais, isso já é um crime. Crime de desacato é você não obedecer o policial o suficiente. É basicamente isso que é crime de desacato. Você não obedeceu o policial tão rápido quanto o policial esperava. Na prática, o policial pode dizer qualquer coisa. Ah, não, eu mandei ele embora, ele respirou antes de ir embora. Então ele desacatou o policial. Ele não obedeceu rápido o suficiente à ordem. Desacato, é um absurdo existir o crime de desacato. Não deveria existir esse crime. Não deveria ser crime isso. Porque, de novo, é lógico, se você desobedece um policial, se você bate num policial, se você ameaça um policial, isso tudo já tem crime para isso. Agora, o desacato é isso, é você não obedecer o policial o suficiente. Você não foi tão prestativo o suficiente pro policial. E aí, porra, é uma filha da putagem, cara. Ninguém é obrigado a isso, não. O policial tá errado nesse caso. E quando o policial tá errado, né? Isso é uma coisa que eu falo sempre aqui. A imensa maioria dos policiais são gente boa, são pessoas honestas, que querem fazer o bem e coisa e tal. Mas, meu amigo, tem muito policial filho da puta por aí também, cara. Pô, isso aqui é uma sacanagem com o cara. Estragou a vida do cara, prejudicou a vida do cara, porque ela esqueceu um notebook no carro. Pô, ela que causou todo o problema no início da história, né? E o cara foi encaminhado para a polícia, para a superintendência e coisa e tal, e uma investigação será instaurada para apuração de eventuais crimes cometidos, né? Aqui nessa outra matéria aqui também fala mais ou menos a mesma coisa e diz que a corregedoria da polícia, o caso está sob análise na corregedoria da PF. Então agora aqui já está mais certo. Esse é o ponto. O que tem que ser investigado aqui é a conduta dessa delegada que esqueceu o notebook e dos outros policiais que obedeceram ela, que foram lá, que prenderam o cara, que levaram o cara para não sei aonde, não sei o que lá. Um absurdo esse tipo de coisa. É isso que tem que ser investigado, né? Ah, a mulher não queria pagar 50 reais, pô, pedia, por favor, olha só, não tem dinheiro aqui não, traz aí, pô, vem uma corrida, dá um jeito de fazer mais barato aí, coisa e tal, e pronto, resolve o problema. O erro foi dela, ela que tem que dar um jeito de resolver o problema, né? Por outro lado, o cara quis ajudar, quis devolver o notebook, acabou preso. Eu acho um absurdo isso, cara. Espero que a Uber também reconsidere o caso dele aqui. Pô, o cara trabalha como Uber, é uma sacanagem por causa de uma policial metida besta fazer esse tipo de coisa. Vamos ver qual vai ser o resultado aqui da análise da corregedoria da PF. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.